aí um papo, né, há um tempo na internet sobre cenas picantes em filmes e séries e o quanto o pessoal mais jovem tá contra elas, né? Não pode porque eu me sinto desconfortável, porque não precisa, blá, 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 blá. Pode falar mais nada. Não pode falar mais nada. E eu confesso que quando a gente fala de filme, de série, eu não gosto muito dessa ideia de vamos proibir, vamos retirar, não pode mais. O argumento principal das pessoas que são contra esse tipo de cena é que elas são desnecessárias. E eu gosto muito do vídeo do Ora Thiago que aborda esse tema, que ele explica isso de um jeito magnífico, que eu não explicaria bem daquele jeito, então assistam o vídeo dele. Mas o que eu posso falar de um ponto de vista como roteirista é que não existe cena desnecessária, existe cena que poderia ser construída de outra forma para passar outra mensagem, ou até mesmo a mesma mensagem. Existem muitos jeitos de você falar uma mesma coisa, existem muitas formas de você abordar um mesmo assunto. E às vezes a forma escolhida foi essa, uma cena picante. Não é sobre ser necessário, é sobre o que você quer dizer. Quem é você? O que você quer falar? Tá ligado? Aqui o bagulho é sério, é de verdade. E eu concordo que quando a gente fala sobre cenas picantes, às vezes elas são colocadas de uma forma que não precisava ser daquele jeito. Mas se for falar sobre coisas que não precisam ser de certos jeitos, eu acho que a gente pode abordar outros temas que são mais sensíveis do que esse, que precisavam de mais cuidado e não tem. Um exemplo que eu dou é a série 13 Reasons Why, né, os 13 porquê, e a fatídica cena, né, de alto arrasta pra cima. Na minha humilde opinião, aquela cena tinha que ter sido colocada de um jeito completamente diferente. E a própria Netflix concordou comigo porque uns tempos depois, né, uns anos depois, eles foram lá e tiraram a cena. Aquela cena é gráfica, sem necessidade. Aquela cena é quase um passo a passo de como fazer e isso pra mim é muito problemático. Temas como esse de pessoas, né, se mandando pro céu e pro além, são coisas que tem que ser tomado cuidado porque o audiovisual ele é arte, mas a vida imita a arte, né? Agora, em contrapartida, a gente tem um monte de cena picante que é muito boa pro enredo e que faz a gente entender coisas muito bem por causa delas. Vou citar aqui a minha franquia de terror preferida, que é Pânico. A cena picante entre a protagonista e seu namorado em Pânico é de extrema importância para a narrativa. Aquela cena representa a metalinguagem de Pânico na sua forma mais profunda. E a metalinguagem é o core de Pânico, é o que faz o coração de Pânico pulsar. Ali a gente entende que por mais que a Sydney seja a Final Girl, ela vai fazer tudo que uma Final Girl não faz. Se você entende de terror, você sabe que a primeira coisa que uma Final Girl não faz é sexo. Inclusive, a montagem daquela cena que vai se mesclando com outras descrições ali é perfeita pra isso. Então, aquela cena transmite perfeitamente a mensagem do filme. Podia ter deixado subentendido, uma porta fechando, alguma coisa assim? Poderia, mas não teria o mesmo impacto. Um outro exemplo que causa muito impacto numa cena dessa é um exemplo que eu acho que a maioria de vocês não vai lembrar, mas eu vou mencionar aqui e vocês pesquisem. Existia uma novela em que a Aline Moraes fazia par romântico com o Matheus Solano e depois de um acidente gravíssimo, ela ficou tetraplégica. E a proposta para essa personagem na novela é a gente ver como que ela vai se adaptando a essa nova realidade dela. E uma das coisas que ela vai ter que se adaptar e reaprender a fazer é ter relações sexuais sendo uma pessoa tetraplégica. E eu me lembro perfeitamente de ser tipo pré-adolescente ou alguma coisa assim e assistir essa cena na novela da primeira vez que ela vai ter relação sexual com o Matheus Solano ali, né, o personagem do Matheus Solano, e como que isso acontece. E é uma cena linda, é uma cena de amor, é uma expressão de amor daqueles dois personagens e ela reaprendendo a fazer isso como uma pessoa tetraplégica. Então essa cena é muito útil e muito bem construída para explicar essa história, porque naquele momento a gente entende a profundidade do amor daqueles dois personagens e a gente entende a evolutiva dela. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa discutir. Sexo faz parte da vida! Yay! Adivinha como que você veio para esse mundo? Oh my God! Uau! E como eu falei, a vida imita a arte, mas a arte também imita a vida. E as pessoas transam, olha só que legal. Boy. Faz parte da nossa vida, faz parte de como a gente se relaciona, faz parte
de como a gente se sente em relação a uma outra pessoa. Então por que a gente não pode colocar isso nos filmes e séries, gente? Pelo amor de Deus. Não sejam taxativos com as coisas. Procurem entender por que aquilo tá ali antes de ficar blá 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 blá. Nem o Duck fica quaquando igual vocês desse jeito. Eu acho que sim, a gente precisava reaver algumas formas em alguns contextos que essas cenas são construídas. Como, por exemplo, cena de abuso. Cena de abuso é um negócio igual lá a cena da Hannah Baker. Porque a gente vai banir a cena de abuso se ela é importante pro contexto daquela obra? Não. Mas a questão é que essas cenas de abuso estão sendo construídas em filmes e séries como se elas fossem um grande fetiche, como se elas fossem pro bel prazer de certas pessoas. E isso sim é bem errado mesmo, e a gente devia fazer isso com mais cuidado. Agora, não é porque a gente precisa olhar pra isso com mais cuidado que a gente simplesmente vai banir todo tipo de cena picante que existe na face da Terra. Elas são úteis pra narrativa e elas podem sim ter muito valor. E quando a gente tem um problema aqui que a gente precisa resolver de uma forma e a forma que a gente encontra é banir todo o resto, você sabe o que isso parece, né? Que tipo de grupo político e social isso parece, não é mesmo? Meteu essa, mané. Eu acho que tá faltando a gente entender contexto, eu acho que tá faltando a gente olhar para as coisas com um pouco mais de calma, cocada. Então a próxima vez que aparecer uma cena dessa no seu filme, na sua série, tenta ver de uma outra forma, tenta entender o que ela tá fazendo ali, por que realmente ela está ali, antes de falar que ela é desnecessária e precisa ser banida. E se você gostou, não esquece de deixar o like, comenta aí o que você acha, se você concorda ou não, se você entendeu o meu ponto ou não. Se você entendeu e mesmo assim discorda, comenta aí. Se inscreve no canal, compartilha aí com todo mundo pra gente chegar mais longe. Dobra esse vídeo e passa pro próximo.